crescendo na adversidade. E nós vamos olhar para a vida de José no Egito. Cerca de 11% do livro do Gênesis é focado na pessoa de José. Embora ao longo das escrituras sagradas é dado grande relevância aos 3 patriarcas: Abraão, Isaque e Jacó. Então é dado grande relevância a esses 3 patriarcas, mas José ele tem uma grande importância na história da Bíblia, na história da salvação, porque além de ser um tipo de Jesus, ele também teve grande importância na preservação, no cuidado, na salvação da vida e da manutenção da sua família e do povo de Israel. Por isso que dentro da genealogia judaica ele é de grande importância. Apesar de não fazer parte dos 3 grandes patriarcas, não ter o seu nome tão relevante assim como eles, mas ele tem grande importância porque através da vida dele, a família de Jacó foi salva e não pereceu na grande estiagem que aconteceu durante 7 anos, que ceifou a vida de muitos. E José então salvou não somente a sua família, mas também a humanidade toda da extinção pela fome. Por isso eu quero focar na vida de José e ver como ele conseguiu, de forma incrível, crescer de forma exponencial na adversidade. E para a mensagem de hoje eu quero convidá-lo para que abra comigo sua Bíblia, no capítulo 39 do livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, capítulo 39. Quando eu estava mensurando a quantidade de material de cada um deles, foi difícil de dividir por capítulos, porque as histórias dos patriarcas se misturam. Por exemplo, a história de José começa no capítulo 37 e encerra no capítulo 50. Mas a história de Jacó encerra lá também, quase no capítulo 50, porque ele morre, ele é sepultado. Ele morre no Egito e é levado para a sua terra. E a história de Jacó começa no capítulo 25. Então é difícil de você conseguir separar por capítulos a história dos patriarcas, porque elas se misturam ao longo da história. Mas a história de José começa no capítulo 37 e encerra no capítulo 50. Eu quero ler com vocês o capítulo 39, a partir do versículo 1. Assentados mesmo faremos a leitura. Diz assim a boa e infalível palavra do Senhor. José foi levado para o Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era o capitão da guarda do palácio. O Senhor Deus estava com José. Ele morava na casa do seu dono e ia muito bem em tudo. O dono de José viu que o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Assim, José ganhou a simpatia do seu dono, que o pôs como seu ajudante particular. Potifar deu a José a responsabilidade de cuidar de sua casa e tomar conta de tudo o que era seu. Dali em diante, por causa de José, o Senhor o abençoou. O lar do egípcio e também tudo o que ele tinha em casa e no campo. Potifar entregou nas mãos de José tudo o que tinha e não se preocupava com nada, a não ser com a comida que comia. José era um belo tipo de homem e simpático. Algum tempo depois, a mulher do seu dono começou a cobiçar José. Um dia ela disse: venha, vamos para a cama. Ele recusou, dizendo: escute, o meu dono não precisa se preocupar com nada nesta casa, pois eu estou aqui. Ele me pôs como responsável por tudo que tem. Nesta casa eu mando tanto quanto ele. Aqui eu posso ter o que quiser, menos a senhora, pois é mulher dele. Sendo assim, como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus? Todos os dias ela insistia que ele fosse para a cama com ela, mas José não concordava e também evitava estar perto dela. Mas um dia, como de costume, ele entrou na casa para fazer o seu trabalho
e nenhum empregado estava ali. Então ela o agarrou pela capa e disse: venha, vamos para a cama. Mas ele escapou e correu para fora, deixando a capa nas mãos dela. Quando notou que, ao fugir, ele havia deixado a capa nas suas mãos, a mulher chamou os empregados da casa e disse: venham só, este hebreu que o meu marido trouxe para cá está me insultando. Ele entrou no meu quarto e quis ter relações comigo, mas eu gritei o mais alto que pude. Logo que comecei a gritar bem alto, ele fugiu, deixando a sua capa no meu quarto. Ela guardou a capa até o dono de José voltar. Aí contou a mesma história assim: esse escravo hebreu que você trouxe para casa entrou no meu quarto e quis abusar de mim. Mas eu gritei bem alto e ele correu para fora, deixando a sua capa no meu quarto. Vejam só o jeito que esse teu escravo me tratou. Quando ouviu isso, essa história, o dono de José ficou com muita raiva. Ele agarrou José e pôs na cadeia onde ficavam os presos do rei. E José ficou ali, mas o Senhor estava com ele e o abençoou, de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Este pôs José como encarregado de todos os outros presos, e era de quem mandava em tudo o que fazia na cadeia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava entregue a José, pois o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Amém? Que Deus nos abençoe com sua boa palavra hoje de manhã. Quero convidá-los mais uma vez a orar. Vamos fechar os olhos, vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado, Deus, pela vida de cada pessoa que adentrou nesse salão de culto. E agora, Deus, pedimos que de uma forma exponencial o Senhor venha falar ao nosso coração, Deus. Fala conosco através da Tua palavra, Deus. Cremos, Pai, que o texto que foi lido aqui, Deus, não é uma fábula, não é um mito, Deus, é a Tua palavra verdadeira, Deus. Fala ao nosso coração através da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Irmãos, José foi um homem que cresceu nas adversidades. Deus usou variadas adversidades em lugares diferentes para forjar o caráter e a liderança de José. Antes de alcançar os degraus mais altos da liderança, Deus trabalhou nos degraus inferiores à vida de José. Deus empregou os reveses mais rigorosos para moldar e amadurecer José. Antes dele se tornar o líder da nação do Egito, antes de ele tornar o homem mais importante do mundo depois de Faraó, ele se tornou um homem relevante na casa de Potifar. Ele se tornou um homem relevante na prisão. Antes dele ser um homem capaz de gerenciar os recursos de uma nação inteira, ele se tornou apto, capaz de gerenciar em situações mais complexas e adversas. Deus usou as adversidades, os reveses mais difíceis daquele tempo para moldar e preparar o caráter desse homem, para se tornar um grande líder que salvaria o mundo da fome. José cresceu em meio às adversidades, em meio às dificuldades mais difíceis. Deus trabalhou na vida dele. Deus trabalhou. Ele é um tipo de Jesus. Dentro da teologia nós chamamos de tipologia, semelhante a Jesus. Por quê? Porque Jesus foi vendido e foi julgado e condenado injustamente. José foi vendido e condenado injustamente, e ambos tiveram o mesmo propósito: salvar a humanidade. José salvar a humanidade da fome e Jesus salvar a humanidade da fome espiritual. Por isso José, ele é um tipo de Jesus e tem uma grande importância na história bíblica. O apóstolo Tiago nos dá duas considerações acerca de adversidades. Vamos ler comigo Tiago capítulo 1, versículo 2 ao 3. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições,
pois vocês sabem que quando a sua fé vence as provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. O que Tiago nos mostra aqui é, primeiro, nós passamos por adversidades. O versículo 2 diz: meus irmãos, sintam-se felizes quando passares por todo tipo de aflições. Aflições está no plural, não está dizendo passar por aflição, está dizendo passar por aflições. Então nós não passamos por uma única adversidade na vida, nós passamos por uma sequência de adversidades em nossa vida. E foi o que José passou, por uma sequência de adversidades. Se você pegar o capítulo 37, quando ele é lançado numa cisterna, até o capítulo 50, você vai ver que ele enfrentou uma sequência de adversidades. Ele não passou somente por uma adversidade. A mesma coisa em nossa vida, nós não enfrentamos um único conflito, nós passamos por várias adversidades. Muitas são as adversidades na nossa vida. Ele foi vendido pelos seus próprios irmãos, ele foi escravo, ele foi lançado numa prisão, ele passou por inúmeras adversidades. Da mesma maneira, nós também atravessamos várias adversidades em nossa vida, não é somente uma. Segunda verdade é que as adversidades têm o propósito de amadurecer-nos. As adversidades têm o propósito de amadurecer-nos. Olha só o versículo 4 da carta de Tiago, capítulo 1. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Então o objetivo da adversidade, o texto está dizendo, é que nos tornemos pessoas maduras. Então Deus está usando as adversidades da vida, como a escravidão, servir na casa de Potifar, ser condenado injustamente, trabalhar numa prisão, usando essas adversidades para tornar José um homem maduro, para depois então assumir a posição principal, aonde ele vai salvar a humanidade da fome. Deus usa as adversidades para nos tornar semelhantes a Jesus. Então as adversidades em nossa vida, ela tem um propósito. É isso que nós temos que entender, que toda adversidade que nós atravessamos em nossa vida, ela tem um propósito de nos tornarmos semelhantes a Jesus. E no capítulo 45, versículo 5, quando José se revela a seus irmãos, e para que os irmãos não fiquem abatidos e amedrontados com o que eles fizeram com José, com medo que José ceifasse a vida deles, quando José diz: olha, eu sou José, aquele que vocês venderam como escravo, e hoje eu sou o primeiro-ministro do Egito. Não, mas não se apavorem, tudo o que aconteceu na minha vida tem um propósito. O versículo 5 do capítulo 45 diz assim: agora não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos, por terem me vendido, a fim de serem trazidos para cá. Olha só como ele encontra um propósito para a adversidade. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Em meio a toda a adversidade, a luta, os conflitos, as aflições que apertou, que estrangulou o coração desse homem, ele encontrou um propósito de Deus para isso. E o propósito foi para que a humanidade fosse salva, começando pela família do próprio Jacó, fosse salva da fome. José mostra para todos qual foi o propósito. José se tornou capaz de administrar os bens da nação do Egito, porque primeiro ele foi capaz de administrar os recursos da casa de Potifar. Antes dele ser capaz de administrar os recursos da nação inteira do Egito, ele se mostrou capaz de administrar os recursos do presídio. Ele se mostrou capaz de administrar em situações complexas e difíceis, em escala menor, para depois então se mostrar capaz de administrar grandes recursos e liderar a nação inteira. Então Deus usou as adversidades na vida dele para moldar, trabalhar o caráter dele, para transformá-lo num líder exponencial, capaz de salvar a humanidade inteira da fome. Então nós passamos nos degraus inferiores da nossa vida por adversidades
para que Deus está preparando a nossa vida para degraus maiores, para que estejamos completos, maduros, para liderar em situações mais complexas e mais difíceis. Foi isso que Deus fez na vida dele. Antes de ser a pessoa mais importante do Egito, depois de Faraó, ele foi a pessoa mais importante na casa de Potifar. Antes de ser a pessoa mais importante do Egito, depois de Faraó, ele foi a pessoa mais importante dentro do cárcere. Ele se tornou um administrador em situações complexas. O que eu aprendo com José e quero compartilhar com vocês hoje: as adversidades têm o propósito de fazer crescer. As adversidades têm o propósito de fazer crescer. 3 ações para crescer na adversidade. Lembrando que as adversidades têm o propósito de fazer crescer. 3 ações para crescer nas adversidades. Primeira ação: menos de ti e mais de Deus. Primeira ação para crescer na adversidade: menos de ti e mais de Deus. Me acompanhe no versículo 2. O Senhor estava com José. Ele morava na casa do seu dono e ia muito bem em tudo. Por 4 vezes a narrativa repete: o Senhor estava com ele. 4 vezes. Se você ler atentamente o capítulo 39 e você sublinhar na sua Bíblia, você verá porque 4 vezes se repete: o Senhor estava com ele. O versículo 2, como eu li, o versículo 3, o Senhor estava com José. O versículo 21, mas o Senhor estava com ele. O versículo 23, o carcereiro não se preocupava com nada do que estava entregue a José, pois o Senhor estava com ele. Então, 4 vezes o texto está falando. Irmãos, que eu olho aqui, que em meio às adversidades, a vida de José foi suprimida. E Deus, então, sobressaiu na vida dele. Em vez dos sentimentos de José aflorarem no momento da adversidade, em vez do seu eu aflorar e sobressair no momento da adversidade, o texto diz que Deus sobressaiu na vida dele, que foi Deus que apareceu na vida dele. Quando as pessoas olhavam para José, enxergavam Deus agindo na vida dele, ao ponto dos seus senhores não se preocuparem com nada, porque sabiam que a mão de Deus estava agindo na vida de José, e onde José colocava as suas mãos, ele era muito bem sucedido. Por 4 vezes também o texto vai dizer: o Senhor o abençoou, o Senhor o abençoou, o Senhor o abençoou. Foi a vida de José, não apareceu no meio da adversidade, mas o poder de Deus sobressaiu. O poder de Deus. José cresceu na adversidade porque Deus estava com ele. Semelhante a Jacó, quando Jacó está nas terras de Labão, trabalhando para Labão, a Bíblia diz que aonde Jacó colocava a mão, Labão era bem abençoado. O seu sogro era abençoado por ele. O sogro de Labão enriqueceu porque Deus estava com Jacó. Gênesis capítulo 30, versículos 29 ao 30 diz assim: Labão respondeu: fique comigo, por favor, pois por meio de adivinhações fiquei sabendo que o Senhor Deus está me abençoando por causa de você. Diga quanto quer ganhar e eu pagarei. Então Jacó disse: o Senhor sabe como tenho trabalhado e como tenho cuidado dos seus animais. Antes de eu chegar, o Senhor tinha pouco, mas depois tudo aumentou muito. E Deus tem abençoado o Senhor em todos os lugares por onde eu tenho andado. Mas agora preciso cuidar da minha própria família. Como Deus abençoou e enriqueceu Labão por causa da vida de Jacó. E o mesmo aconteceu com José. O Egito foi abençoado pela vida de José. Potifar foi abençoado pela vida de José. O presídio e os apenados que lá estavam foram ricamente abençoados pela vida de José. José foi suprimido e Deus então apareceu, surgiu em meio à adversidade. Tudo o que José realizou no Egito
foi possível porque Deus estava com ele. Deus estava com ele. Irmãos, não é o que José fez no Egito, mas o que Deus fez no Egito por intermédio de José. O que Deus fez no Egito por intermédio de José. A casa e os negócios de Potifar foram abençoados. A administração do presídio e os apenados foram abençoados. A previsão dos 7 anos de estiagem. A previsão de 7 anos de estiagem. Guardando e armazenando os recursos. Se preparando para um momento difícil. Por quê? Porque José estava sendo usado por Deus. Menos de ti e mais de Deus. Se Deus não agisse na história, irmãos, provavelmente José teria morrido na cisterna. Nós nem teríamos o capítulo 39 em diante. No capítulo 37, José teria morrido na cisterna. Porque a intenção dos irmãos era matá-lo. Mas Rúben intermediou a situação. Era matá-lo, porque Deus agiu na história. O que eu aprendo com José, irmãos, que em meio às adversidades, que tem um propósito de fazer crescer, tem que ser menos de mim e mais de Deus. Menos de você e mais de Deus. Mas infelizmente nós deixamos os nossos sentimentos aflorarem. Nós deixamos o desespero tomar conta do nosso coração. Nós deixamos que a nossa razão tome conta da situação. E nesse momento, Deus toma conta de toda a situação. E José nada mais é que um instrumento de Deus no meio da adversidade. No meio da adversidade. Em meio à adversidade, dependa de Deus. Dependa de Deus. Estejando no centro da vontade dele. Olha só o versículo 1. José foi levado para o Egito. Irmãos, observe bem esse texto. Eu não sei para você, mas para mim, olha como é importante esse texto. José foi levado para o Egito. Isso mostra que José estava no centro da vontade de Deus. Só que anunciar essa proposição para vocês, que José estava no centro da vontade de Deus, ela não é similar à nossa categoria de pensamento. Porque estar no centro da vontade de Deus, para a nossa categoria de pensamento, é tudo ir muito bem. E estar no centro da vontade de Deus para nós não tem nada a ver com o diagnóstico de câncer. Estar no centro da vontade de Deus para nós não tem nada a ver com desemprego. Estar no centro da vontade de Deus para nós não tem nada a ver com luto. Para nós essas situações, a vontade de Deus é uma oposição, são dualidades. Só que eu vejo aqui que esse homem está no meio de uma tempestade, de uma adversidade, e o texto diz que ele foi levado, ele não foi por conta. Então ele foi levado por Deus para o centro da vontade de Deus. E ele está lá no Egito pela vontade de Deus. Nós usamos a palavra Deus está no controle. Mas esse que virou vamos dizer assim, um jargão, um clichê para as pessoas. Deus está no controle de tudo. Nós usamos essa palavra quando as coisas vão indo bem. Que se como as coisas para nós fossem de mal a pior, Deus não estivesse mais no controle. Então o texto está dizendo que ele estava no centro da vontade de Deus. Por isso é menos de ti e mais de Deus. Dependa de Deus, esteja no centro da vontade dele. E ele estava, pastor, mas como escravo no centro da vontade de Deus, no cárcere, no centro da vontade de Deus. Segundo, realize os planos de Deus. Realize os planos de Deus. O texto diz: José foi levado para o Egito. Irmãos, José nunca planejou ser escravo no Egito. Com certeza isso nunca fez parte do seu esboço de vida. Nunca, irmãos, José não foi até uma companhia de viagens e comprou lá um pacote para passear no Egito. Eu vou conhecer o Cairo, vou conhecer lá toda a construção do Egito, vou fazer uma viagem. Não, irmãos, isso não fazia parte da agenda de José. Isso não fazia parte. Colecionamos, irmãos, decepções, porque os planos que se frustram são nossos, não são planos de Deus.
E apesar, irmãos, dele estar vivendo no meio de uma adversidade, ele estava realizando o plano de Deus. Porque lá no capítulo 45, versículo 5, como nós lemos antes, ele diz: foi Deus que me trouxe para cá para salvar o mundo da fome. Foi Deus que me trouxe para cá. Foi Deus que me trouxe para cá. Ele estava realizando os planos de Deus. Realizando os planos de Deus. Nossas ações, irmãos, fracassam porque são resultado dos nossos esforços e não do poder de Deus. Em nenhum momento, irmãos, pense que ser administrador da casa de Potifar, ser administrador do presídio e ser administrador do Egito foi projeto de José. Nenhum momento pense nisso, que desde a sua infância, quando ele começou a balbuciar as primeiras palavras, ele disse: um dia eu vou ser administrador do Egito. Nunca passou pela cabeça dele isso. Foi Deus que conduziu ele para lá. Deus que conduziu ele para lá. As adversidades têm o propósito de fazer crescer. 3 ações para crescer na adversidade. Primeiro, mais de Deus e menos de ti. Mais de Deus e menos de ti. Deus sobressaiu na vida de José. E José foi suprimido e Deus sobressaiu. Segunda verdade, transforme as circunstâncias ao invés de ser vítima delas. Transforme as circunstâncias ao invés de ser vítimas delas. Leia comigo o versículo 2. O Senhor estava com José. Ele morava na casa do seu dono e ia muito bem em tudo. Olha só o que diz a narrativa, irmãos. Ele ia muito bem em tudo. Por que ele ia muito bem em tudo? Porque ao invés de se posicionar como vítima da situação, ele mudou a situação. Em vez de ele ficar lamentando, chorando, amargurado porque estava longe da sua família, pelo que os seus irmãos fizeram com ele, por estar longe de casa, por estar preso, por passar por inúmeras dificuldades, o texto diz que ele mudou a situação onde ele estava. Em vez de ele ser vítima, ele mudou as coisas. Ele se posicionou como um agente transformador da situação, ao invés de ser vítima. Ao invés de ser vítima. Ao invés de reclamar dessa situação difícil, ele resolveu mudar o status quo. Quando Deus leva o povo de Judá para o cativeiro da Babilônia, em Jeremias capítulo 29, versículos 4 e 7, Deus dá uma ordem para o povo. Ele fala o seguinte, olha só: o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, diz o seguinte: a todos os judeus que ele deixou Nabucodonosor levar como prisioneiro de Jerusalém para a Babilônia. Olha a ordem que ele dá para os cativos que estão lá, o povo de Judá que está lá na Babilônia. Olha o que ele diz: construam casas e morem nelas, plantem árvores frutíferas e comam as suas frutas, casem e tenham filhos, e que os filhos casem e tenham filhos. Vocês devem aumentar o número e não diminuir. Trabalhem para o bem da cidade para onde os mandei como prisioneiros. Orem a mim pedindo em favor dela, pois se ela estiver bem, vocês também estarão. Não era para o povo se comportar como vítima da situação na Babilônia, mas era para o povo ser um agente transformador dentro da Babilônia, para que o povo prosperasse, para que o povo crescesse, para que o povo mudasse o status quo daquela cidade, para que através do testemunho daquele povo pessoas se conhecessem a Cristo. Ao invés de se posicionar como vítima, lamentando a autocomiseração, José decidiu fazer a diferença onde Deus o colocou. Ao invés de reclamar da situação difícil, ele quis mudar a situação. Mas infelizmente, irmãos, há pessoas que diante das adversidades se tornam vítimas, lamentam, se queixam, se tornam vítimas da situação, atrai para si um sentimento de vítima da situação e não consegue se posicionar contra e mudar. Muitas pessoas, irmãos, são com aquele personagem do desenho, vocês devem se lembrar, Lip e Hard. Lip era um leão e Hard era uma hiena.
E a Ariana era pessimista, e ela dizia: ó céus, ó vida, ó mundo cruel, não vai dar certo, tudo é difícil. Há pessoas que sofrem com a síndrome de Hard. Nada vai dar certo, tudo é difícil para ela. Ela não vai conseguir, ela é vítima de tudo, o mundo inteiro está contra ela. Não vai dar certo, não vai dar certo, não vai ser possível vencer. O que me chama a atenção, irmãos, na vida de José, é que José aqui, ele é escravo, ele é um vassalo, este é o estado social dele, ele é um vassalo, ele é um escravo. Só que embora ele seja um escravo, em nenhum momento a mentalidade de José foi mentalidade de escravo, em nenhum momento. E olha só, irmãos, quando o povo sai marchando de forma triunfante, e o povo sai 400 anos depois, o povo hebreu sai do Egito e vai para o deserto para cultuar a Deus e agora está livre. O povo quer voltar para o Egito. O povo então ele está livre, mas tem mentalidade de escravo. O Egito saiu, eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. E José ele está no Egito como escravo, mas em momento algum ele se comporta como escravo, ou ele pensa como escravo. Ao invés de ser vítima da situação, ele mudou a situação. José não deixou se condicionar pelo ambiente, mas transformou o lugar onde vivia. Stephen Hawking, um dos físicos mais brilhantes da atualidade. Em 1963, aos 21 anos, Stephen Hawking foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica, o que vocês conhecem da doença chamada ELA, que paralisou gradualmente todos os movimentos do seu corpo. Ele não falava, se movimentava numa cadeira de rodas. Irmãos, é incrível que mesmo esse homem sendo diagnosticado com uma enfermidade, no auge da sua juventude, aos 21 anos de idade, quando estava ingressando na vida acadêmica, uma mente brilhante e produtiva, quando ele é diagnosticado com essa enfermidade, em circunstância alguma ele se deixou se abater. Mesmo em uma cadeira de mãos, que me chamou a atenção da biografia desse homem, que mesmo numa cadeira de rodas, movimentando, quem sabe, parte da sua mão, sem poder falar, mesmo numa cadeira de rodas, esse homem teve uma vida acadêmica mais produtiva que qualquer outro homem com seu corpo são. Nenhum outro físico na atualidade conseguiu produzir tanto como Stephen Hawking. Ninguém. E ele poderia muito bem ter se tornado vítima da situação, ter tomado para ele as dores. Pô, afinal de contas, fui diagnosticado com uma enfermidade dessa, acabou o mundo para mim, é o fim da linha. Não, ele não se condicionou a essa situação e se tornou um dos acadêmicos mais brilhantes do mundo da física. Seus livros e sua produção acadêmica é infinita. Best-sellers ele escreveu. Você tem que tomar uma decisão hoje. Ou você vai ser vítima da circunstância, ou você vai ser protagonista da tua história. José escolheu ser protagonista da história dele, e não vítima. E não vítima. Você precisa tomar uma decisão hoje. As adversidades têm o propósito de fazer crescer. Para crescer nas adversidades, 3 ações. Primeiro, menos de ti e mais de Deus. Segundo, transforme as circunstâncias ao invés de ser vítimas dela. E terceiro, mantenha a essência ao invés da aparência. Versículos 15 e 19. Logo que comecei a gritar, bem alto ele fugiu, deixando a sua capa no meu quarto. Ela guardou a capa até que o dono de José voltou. Aí contou a mesma história assim: esse escravo hebreu que você trouxe para casa entrou no meu quarto e quis abusar de mim. Mas eu gritei bem alto e ele correu para fora, deixando a sua capa no meu quarto. Veja só de que jeito o seu escravo me tratou. Quando ouviu essa história, o dono de José ficou com muita raiva. Irmãos, pela segunda vez José perde a sua túnica. Pela primeira vez ele perdeu pelos seus irmãos, que arrancaram a túnica dele
E mentiram para o pai dele, que ele havia sido devorado por uma fera do campo. Gênesis capítulo 37, versículo 23 diz: quando José chegou ao lugar onde seus irmãos estavam, eles arrancaram dele a túnica longa, de mangas compridas que estava vestindo. E com aquela túnica manchada de sangue, rasgada, eles disseram que José havia sido comido por uma fera do campo. E ali então, por muitos anos, Jacó amargou no seu coração a dor de ter perdido um filho morto por um animal. José perdeu pela segunda vez a sua túnica, quando foi arrancado pela mulher de Potifar, pela sua patroa. Mas o que me chama a atenção no texto, irmãos, que José perdeu a sua capa 2 vezes, mas ele não perdeu a sua alma. Ele não perdeu a sua alma. Ele não perdeu o seu caráter, ele não perdeu a sua índole. O cenário todo foi montado com o propósito de destruir a reputação que José levou anos para construir. Irmão, José tinha uma reputação incrível dentro da casa de Potifar. Ele não somente era líder de toda a casa, mas tudo estava ao comando dele. A única pessoa que era maior que ele era o próprio Potifar. Era o próprio Potifar, ninguém estava acima dele. Ele tinha uma reputação incrível. E quando a mulher montou um cenário para destruir a sua reputação, e ela conseguiu fazer isso, ela destruiu, aniquilou com a reputação de José, mas não com o seu caráter. Irmãos, reputação e caráter. Reputação é aquilo que as pessoas falam acerca de ti. Caráter é aquilo que realmente você é. Aquilo que realmente você é. Aquilo que somente você sabe. José sabia que se deitasse com ela, conseguiria manter a reputação de um homem bom. E quem sabe se ele se deitasse com ela, a situação ficaria melhor dentro daquela casa. Que agora ele teria então a confiança, o aval do seu patrão, porque ele desempenha o serviço muito bem. E agora então ele se deita com a mulher do seu patrão e ele vai ter mais regalias ainda. E claro que a mulher do seu patrão faria de tudo para que Potifar não soubesse, porque ela iria morrer se ele ficasse sabendo. Então ele poderia ter se deitado com ela e ter mantido uma reputação. Só que ele preferiu denegrir a reputação dele para manter o caráter. Ninguém ficaria, não, se ele se deitasse com ela, possivelmente ninguém ficaria sabendo. Porque se Potifar soubesse, a vida da própria mulher correria risco. Então ele poderia muito bem ter se deitado com ela e ter se mantido dentro daquela casa. Só que ele não queria ofender, irmãos, a santidade de Deus. Embora ninguém soubesse, Deus estaria sabendo. Deus estaria sabendo. William Davis diz o seguinte: a reputação é o que os homens dizem de você junto à sepultura. O caráter é o que os anjos dizem de você diante de Deus. Há uma diferença, irmãos. Reputação é uma coisa, caráter é outra. Há pessoas que têm uma reputação incrível, mas o seu caráter não vale um centavo. Não vale um centavo. E há pessoas que defamaram a sua reputação, que denegriram a sua reputação, mas o seu caráter é incrível. É incrível. Reputação e caráter não são a mesma coisa. Aqui ele teve a sua reputação denegrida. Quando aquela mulher pegou aquela capa e mostrou para todos: olha o que ele tentou fazer comigo. A sua reputação procurava abaixo, mas a sua alma e o seu caráter não estavam intactos. Porque Deus sabia. Porque Deus sabia. Infelizmente as pessoas estão muito mais preocupadas com a sua aparência que com o seu caráter. Estão mais preocupadas em manter um estereótipo que manter a sua essência. José sobreviveu às adversidades somente porque esteve mais preocupado com a sua essência que com a sua reputação. Quem vive de aparência, irmãos, não resistirá ao fogo da adversidade. Não resistirá ao fogo da adversidade. Eu quero concluir dizendo que as adversidades têm o propósito de fazer crescer. E diante da adversidade que você está enfrentando, você precisa tomar uma decisão hoje. Uma decisão. Certa vez,
uma jovem procurou seu pai e disse: pai, eu tenho enfrentado muitas lutas, muitas adversidades. Eu saio de uma luta e entro noutra. Eu saio de uma adversidade e entro noutra. Parece que não tem fim, é um ciclo interminável de adversidades. O pai então pegou pela mão e levou para a cozinha. Pegou 3 panelas, encheu com água e colocou no fogão. Ela ficou sem saber o que fazer diante do silêncio do pai. Ele pegou um ovo, uma cenoura e um pó de café. Numa das panelas com água fervendo, ele colocou o ovo. Na outra, com água fervendo, ele colocou a cenoura. E na outra, com água fervendo, ele colocou o pó de café. Quando encerrou o processo, ele perguntou para a filha: o que você vê aqui? A filha disse: eu vejo ovo, café e cenouras. Então ele pegou aquela cenoura cozida e olhou para a filha: filha, essa cenoura, ela era rígida e dura. Mas quando ela passou pelo processo de fervura, ela ficou mole e fraca. Algumas pessoas, quando enfrentam o calor e a adversidade, elas entram duras, mas com o tempo amolecem e se tornam frágeis. O ovo, ele entrou nesse processo duro por fora e fraco por dentro, muito mole por dentro. Mas com o calor na fervura, ele se tornou fraco por fora e consistente por dentro. Algumas pessoas são assim, o coração fica duro por dentro quando passa e enfrenta o calor da adversidade. Agora o café, olha só o que ele fez com a água. Ele transformou o calor, ele transformou o que estava no seu redor. No meio da adversidade, quem você é? Café, ovo ou cenoura? O café transformou a realidade ao seu redor. Será que você consegue transformar aquilo que está na sua volta quando você passa por dificuldade? Será que você consegue? Você precisa tomar uma decisão hoje. Eu não sei qual a adversidade, qual a luta que você está passando. Não sei de que ordem ela é. Mas você tem que tomar uma decisão hoje. Você vai ser vítima dela ou você vai crescer com ela? Você vai ser vítima dela ou você será protagonista da sua história como José foi?